Oi, gente, hoje não é dia de giro, não é dia de resenha, é dia de mostrar pra vocês a nossa coleção, um vídeo que foi muito pedido e que também é um oferecimento da Evolukit. Até porque essas nossas estantes aqui são da Evolukit, a gente super recomenda o uso delas. Esse vídeo, a proposta desse vídeo é mostrar pra vocês como a gente organiza a nossa coleção, como que a gente armazena os quadrinhos e como que a gente mantém, cuida dessa coleção. Então vem comigo que a gente já começa por aquela primeira estante ali. Como vocês podem ver aqui, a gente organiza, ou pelo menos a gente tenta organizar, por editoras. E vocês já devem estar vendo logo de cara que aqui fica o espaço da editora Pipoca e Nanquim. E como as nossas estantes têm esses dois tamanhos, a gente opta por colocar os quadrinhos que são menores, por exemplo, os mangás do PN, essa coleção toda aqui do Chabuté e dos quadrinhos da Kensuke Gendrikin, que são menorzinhos, eles todos cabem aqui nesse espaço menor. Olha lá no fundo, também tem mais mangá e outros quadrinhos do PN que cabem nesse espaço aqui. Os quadrinhos... tô filmando. Tá dando pra ver aí? Tá. Beleza. Os quadrinhos que são maiores, como vocês estão vendo por aqui, eles ficam nesse espaço que também é maior, né? Afinal de contas, ó, não caberia aqui. Então a gente deixa sempre nesse espaço que é maior aqui e que cabem quadrinhos até de formato europeu. Olha só o tamanho desse Conan aqui, ó. E ele cabe certinho e ainda sobra espaço. Aqui nós temos duas fileiras de quadrinhos, só pra lembrar. E, gente, é muito difícil manter essa parte do PN organizada, porque são muitos lançamentos por mês. O Pedro que sabe, que ele que fica mais nessa parte de organização, né, Pedro? Isso. Que é super difícil tentar encaixar tudo certinho, porque o espaço, ele vai acabando mesmo e a gente vai se desembolando. E provavelmente vocês vão ver outros quadrinhos do Pipoca, talvez perdidos por aqui, porque a gente ainda não conseguiu organizar nesse espaço aqui. Subi aqui no banquinho pra ficar mais fácil de mostrar esse andar daqui de cima. E vocês vão ver que aqui a gente coloca alguns mangás. Toda essa parte aqui, todo esse andar da estante inteirinha vai ser dedicado a mangás. E, gente, eis a hipocrisia, porque a gente guarda, sim, os nossos mangás no plástico. Isso, gente, o nome é fora do plástico, né? Deixa eu tirar aqui o Banana Fish 10, nós estamos em dia aqui, ó. Pra mostrar pra vocês por que a gente guarda o mangá no plástico. Porque, ao contrário da maioria dos quadrinhos no geral, o mangá ele tem uma tendência a absorver mais a umidade. A gente mora numa cidade, Mariana, que é muito úmida. Então, o plástico ele é essencial para a conservação dos mangás. É obrigatório guardar mangá no plástico? Não, não é obrigatório. A gente faz isso aqui, mas a gente não faz com os outros quadrinhos. E a ideia do nome fora do plástico, gente, não é uma imposição do tipo, você não pode guardar seu gibi no plástico. É justamente a ideia de você pegar o seu quadrinho, de você folhear, de você não deixar ele guardado no plástico. E mais, Mari, o plástico que a gente se refere é o plástico de original, né? Exato, que quando a pessoa compra. Exatamente, você pode sacar ele depois. O negócio é que tem gente que compra o quadrinho, deixa ele no plástico, nem abre pra ver por dentro, já guarda direto na estante. É claro que isso é uma brincadeira, né, gente? Cada um guarda o quadrinho do jeito que quiser. E, inclusive, a gente guarda no plástico os mangás. Deixa eu colocar aqui de volta. Ó. Aqui também tem, gente, Vinland Saga. Estamos em dia. Que também estamos em dia. E Golden... Banana Fish, Mari, só corrigindo, tá fechadinho. Ele já fechou, né? Já acabou. São só 10 volumes. A verdade é que a parte dos mangás, gente, é com o Pedro, né? Eu tô aqui de apresentadora. E ao lado ali tem Vinland Saga. Isso. E aqui a gente tá em dia, né? A série segue em andamento. E Golden Kamuy foi um presente de um apoiador nosso, o Adolfo. Isso. Que ele mandou pra gente ler e ver se a gente gostava. Só que até hoje eu não consegui ler. E aí a gente já mostramos aqui esse andar, os dois andares, né, da editora Pipoca e Nanquim. A gente vai mostrar os mangás pra lá também. Não, vamos, sim, mas vamos terminar Vamos descer essa estante, né, Fechou. Continuar aqui. Então tá, beleza. Além dos mini eu e mini Pedro que temos aqui, a gente ganhou, porque nós somos padrinhos de casamento de um casal de amigos nossos, a gente ganhou esses mini Funkos nossos. Tem um negócio aqui que eu queria mostrar pra vocês, que não tem a ver com os quadrinhos, mas que a gente já recebeu essa pergunta várias vezes desde que a gente começou o nosso canal do YouTube, que é: por que a gente tem esse cachecol aqui do Aston Villa, sendo que nós, sabidamente, somos atleticanos aqui, a gente torce pro Aston Villa, por que a gente tem esse cachecol? Então,
a história é que esse cachecol também foi um presente, inclusive desse amigo que também deu pra gente os Funkos de presente como convite para sermos padrinhos do casamento deles. E esse cachecol ele trouxe da Inglaterra, de um período que ele fez intercâmbio lá. E, gente, Pedro é muito apaixonado por futebol. Ele é obcecado pelo Galo, mas ele é muito apaixonado por futebol. Então, esse presente aqui demonstra um pouco, né, o carinho que Pedro tem por futebol. E eu acho que eu nem torço pro Aston Villa, né? Ele nem torce pra outro time que não o Galo, né? Mas eu acompanho o futebol europeu, gosto muito do futebol italiano e do inglês. Então, são dois as cores são lindas, né? São dois campeonatos que a gente acompanha e ele trouxe esse cachecol pra gente. Eu guardo aqui com muito carinho. Inclusive, gente, só uma observação. Não, tira aí até pra... Ah, né? Tá pra mostrar, né, Tati? Não, mostrar não, pra guardar mesmo, porque senão a gente vai continuar mostrando, né? Tá, deixa eu colocar aqui no cantinho. E, inclusive, só um comentário que é importante fazer também, é que o Pedro gosta muito de futebol, gosta muito de esportes, e temos vários outros apoiadores que também adoram esportes, e a gente tem um grupo específico pra isso, dentro do Apoia-se do Fora do Plástico, de tanta gente que a gente reuniu ali e que curte conversar sobre futebol, gente que curte quadrinhos, curte conversar sobre futebol, tanto que tem um grupo específico, né? Que é o grupo de esportes FDP. Seja um apoiador do Fora do Plástico também, vem com a gente. Então, vamos lá, vou tirar aqui também para poder mostrar melhor. Aqui nós temos os quadrinhos da Quadrinhos na Companhia. E todos esses quadrinhos, eles estão aqui justamente por causa daquele esquema do tamanho da prateleira que a gente comentou. Tem outra parte da Quadrinhos na Companhia em que ficam os quadrinhos menores. Ela fica na estante ali do lado e depois a gente mostra pra vocês. Aqui a gente tem quadrinhos que nós adoramos, assim. A Quadrinhos na Companhia tem vários quadrinhos incríveis. Eu queria destacar que o Minha Coisa Favorita é Monstro, que a gente adora. Estamos doidos que a Amy Ferris publique o segundo volume. Por favor, Amy, publique. Esse quadrinho é sensacional. Gente, olha a arte disso aqui. É um negócio assim... fabuloso mesmo, muito incrível. Ela faz tudo na caneta Bic, é impressionante. O Woodstock nosso, vale lembrar ali que a nossa edição autografada. Ai, vamos mostrar, peraí. Eu acho que é o Woodstock mesmo, Eu acho que é o todo Woodstock, sim. Vamos ver aqui. A gente comprou naquela pré-venda aqui, olha só, abraços do Angeli, olha só. Demais, autografada. Né? E também eu queria aproveitar aqui para mostrar um gibi que está de volta finalmente. Mas a gente já tinha. O Asterios Polyp. A gente já tinha a história desse quadrinho muito bacana, né, com a gente, porque o Pedro me deu de presente no FIC 2018. A gente achou no stand da Comics, assim, porque já estava esgotado nessa época, a gente não tinha. E ele encontrou lá no stand da Comics e a gente comprou. E, gente, é um quadrinho sensacional. Provavelmente a gente vai fazer clube de leitura dele. O Mazzucchelli dá uma aula de quadrinhos nisso aqui. E a história também é linda. Então, super recomendamos o Asterios Polyp. Vamos para outra prateleira, Pedro? Vamos. Mais mangás. E aqui, gente, vou explicar pra vocês por que tem uns mangás no plástico, outros que não estão. A gente coloca no plástico depois que a gente lê. Então, enquanto ele não tá ali, dá até uma marcação. Ele ainda não tá no plástico. Olha só, um exemplo disso aqui, ó. A gente ainda não pegou o Buda pra ler. O Ping Pong já tá lido, né, Pedro? Já. Esse aqui a gente já tem até comentário lá no Fora do Plástico. Só que a gente não tem um plástico desse tamanho. Muito baita tamanho. E o Tokyo Revengers é um bom exemplo disso. O volume 1 Pedro leu e o volume 2 ainda tá pra ser lido aqui, por isso ele tá fora do plástico. Aqui, olha só, tem Haikyuu, tem a republicação de Shaman King também, de Inuyasha, tem Kaiju... fala Kaiju número 8 mesmo, Pedro? Eu acho que é isso, Kaiju número 8. Fala assim, né? Blue Period, que Pedro também tá acompanhando, e o Blue Lock, que até então tem um volume publicado. Esse eu já li, só esqueci. Você só não colocou no plástico, mas já tá lido. Os mangás, a gente fez um post muito legal sobre... animes / mangá sobre futebol pro ano da Copa do Mundo. E o que é muito legal é que os dois mangás que a gente comentou saíram no Brasil, né, Pedro? Isso. Ainda não haviam sido anunciados. Ainda não haviam sido anunciados. Justamente, continuando aqui nessa parte que é pequena, gente. Tá aqui. Tá tranquilo pra filmar? Tá tranquilo. Então, só pro pessoal observar, essas duas prateleiras, elas têm a mesma altura, tá? E aqui a gente tem também um presente que a gente ganhou da Lalunha, né, Pedro? Esse aparador de livros. Gente, isso é muito, muito, muito útil, porque facilita, né, a coleção ficar organizadinha, porque quando não fecha ainda uma prateleira, você colocar um organizador desses. A gente tem outros também, não tão bonitinhos quanto esse. E aqui tem uma série, gente, que assim...
mora no meu coração. E é uma tristeza saber que a gente não sabe quando que vai ver o final disso no Brasil. O Riyad Satuf, autor Acabou de publicar o 6º. O Árabe do Futuro. Parece que foi adiantado. Ah, é? Porque tava previsão pra novembro, não era isso? Tava previsto para o início de novembro, eu acho. Pois é. Então, o Árabe do Futuro, gente, é maravilhoso, é sensacional, é incrível, mas a Intrínseca demora pra publicar. A gente teve o 4º volume publicado em 2020 e depois disso, 2 volumes saíram lá fora. Vocês viram o Pedro comentando aí que o 6º volume acabou de sair, é a conclusão da série, mas a gente não sabe quando a gente vai ver isso finalizado aqui no Brasil. Vamos torcer pra que logo. E aí, a gente tem outros quadrinhos da Intrínseca aqui nesse cantinho. E aí começa a vir uma parte da Dark Side Books, que lá no fundo, tá vendo, gente? Vocês conseguem observar? Só tem Dark Side ali no fundo. Sempre nesse formato menorzinho que cabe aqui. Olha só, o Silvestre fica certinho ali no fundo. Tem vários quadrinhos aqui que... por exemplo, vê se dá pra filmar bem, Pedro. Eu vou tirar mais um pouco aqui pra mostrar. A coleção ali do Charles Burns, tá vendo? Dá pra ver tudo. Os quadrinhos do Charles Burns que a Darkseid publicou. Tem a menina do outro lado ali no canto também. E aqui, gente, os quadrinhos da Intrínseca. A Intrínseca, ela publica poucos quadrinhos, se você for olhar o volume de publicações que a Intrínseca tem de livros. Mas eu queria destacar aqui também outro quadrinho da Intrínseca que eu acho lindo, que é Laura Jean Vive Terminando Comigo, quadrinho sensacional e que é de uma autora que eu gosto muito também, que é a Mariko Tamaki, com a arte belíssima da Rosemary Valero O'Connell. E, gente, deixa eu só... Acho que aqui vai ficar paradinho, né, Pedro? Só mostrar pra vocês como que a arte desse quadrinho é bonita. É um quadrinho que tem uma pegada teen, mas que aborda, por exemplo, relacionamentos abusivos, autoconfiança, temas super interessantes de falar pra esse público jovem, público adolescente, e super recomendamos esse quadrinho aqui. E vou aproveitar, já vou recomendar outro, já que nós estamos aqui, ó. Ed Gein, que também é ótimo, né, Pedro? O quadrinho sobre True Crime, que fala sobre o Ed Gein. E a Darkseid, ela tem essa linha aí do True Crime, né? Tem o Veneno, que tá ali no fundo. Tem o Meu Amigo Dahmer, que fez parte da primeira leva de anúncios. Não, da foram Darkseid. os primeiros. 2017, né? Eu acho que a Darkseid anunciou, 4 quadrinhos e Meu Amigo Dahmer tava lá. Do Death Back Death. Vocês vão ver outros quadrinhos do Death Back Death por aqui também. Eu acho que o Eu Lixeiro tá em algum canto. Aqui, ó, o Eu Lixeiro tá aqui. Saiu ano passado. E já vou aproveitar pra mostrar aqui um dos melhores quadrinhos do ano, que é Uma História Real de Crime e Poesia, vencedor do Anguleme no ano passado, e que é um quadrinho maravilhoso, uma história que mistura literatura, fala um pouco sobre a Divina Comédia de Dante, misturada com True Crime também, e assim, é um quadrinho muito bonito sobre paternidade e vários outros temas. Vamos para a próxima fileira? Vamos, deixa eu só voltar aqui para organizar. Vou fazer o corte aqui. Tá. Mais uma prateleira aqui, agora vamos para a editora Mino, que a gente reúne aqui nessa prateleira aqui de baixo. Olha só, os Brubakers estão aqui, Fade Out, Matar ou Morrer, Reckless, que tá começando agora, né, a publicação, os Criminal que a gente tem, chegou o Criminal novo agora, não chegou, Pedro? Chegou. Que vai entrar no vídeo de recebidos, e aqui a gente também tem outros quadrinhos da Mino. Olha só, gente, o Labirinto aqui, ó, a Darkseid tá republicando o Labirinto, a gente tem a primeira versão que foi publicada pela Mino, desse quadrinho que, gente, a arte desse negócio é maravilhosa, olha só. O Thiago Souto manda muito bem na arte, é uma história sobre amadurecimento, muito bonita, né, Pedro? Muito, muito. Foi um dos primeiros nota 5 que a gente deu no Fora do Plástico, 5 balãozinhos, né? E aqui, ó, tem os quadrinhos do Chico aqui no canto também, tem o Lavagem, o Três Buracos aqui no canto, e aproveitando também tem Aí o Tempo, ótimo quadrinho brasileiro publicado pela Mino este ano, né, quadrinho da Janaína e do Pedro Cobiaco. Vamos ver mais o que. Os Jason estão todos aqui em sequência, tá vendo? Ó? Deixa eu ir aí. Ver se vai dar pra mostrar direitinho. Dá sim. Os Jason. Faz assim, isso. Ó, agora o Espera. E por último, daqui não se chega lá. Gideon Falls. Gideon Falls. Aqui tem um restinho. Restinho não, né? Aqui tem todos os da Intrínseca que são nesse formato maior, que não maior, cabem nessa exato. outra prateleira. E tem algumas séries não concluídas, Não. né, Pedro?
Só Black Só- Hammer que tá com... É verdade, é mais fácil falar o que tá concluído. Exato. E esse aqui é volume único, Isso, né? esse Pássaro volume. Branco é volume único. Isso. E Duna, ó, tem que ser né, continuado. Royal City, Descender, Family Tree, Oblivion Song. Oblivion Song. E lá no fundo, gente, tem outros quadrinhos Da Dark Side e um pouquinho da Mino. Mina. Olha, tem o Drácula aqui do... Deixa eu aumentar aqui. Tá dando pra mostrar aí? Tá. O Drácula do Mignola aqui. Acho que aqui é o Porco Pirata, não é? Tô vendo aqui o Porco nome do Pirata, Jorge Azeitona. Berserker, Isso. Mundo Urbano, Shaolin Cowboy. E pra lá, Darkseid. A gente vai mostrando assim mais por alto essa parte aqui do fundo, porque realmente ia ficar, né? Nesse cantinho aqui a gente tem mais espaço, olha só, uma parte da coleção que tá mais espaçada aqui, ou seja, cabe mais gibi ainda. E a gente coloca aqui os quadrinhos da nova Conrad. Tem algumas coisinhas da Conrad antiga ainda, tipo esses dois aqui do Joe Sacco, o Sábado dos Meus Amores e o Almas Públicas, que inclusive vão ser republicados pela Veneta, né? Mas a maioria das coisas... o fotógrafo também é da velha Conrad, mas a maioria das coisas aqui são dessa nova leva da Conrad, que publicou o Maiara e Annabelle nesse formato de box aqui. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês, olha só. Foram 2 edições, eles lançaram com esse box aqui para guardar, né? Todo Maiara e Annabelle, todos os 5 volumes de Maiara e Annabelle estão reunidos aqui. A Conrad que tem investido muito nesses quadrinhos brasileiros, alguns que já tinham sido publicados e que estão retornando. E agora vai ser difícil colocar de novo no box, né, Pedro? Pode deixar assim. Vou deixar aqui Depois assim a e gente depois... guarda. Ó, deu certo. Coloquei aqui de volta. E aí, a gente tem também, por exemplo, Histórias Gerais, que foi republicado agora pela Conrad. Tem os primeiros quadrinhos, né, que a Conrad voltou a publicar nesse retorno, que é o Jack Kirby. Mais pra cima tem outras coisas, a gente vai mostrar pra vocês, que são menores. E aqui, gente, a gente também tem Zarabatana. A Zarabatana, gente, é uma editora que, por mais que a gente escute pouco falar dela, tem um catálogo, né, Pedro, que é incrível. Um catálogo que tem ótimos quadrinhos. Olha só, Bando de Dois, que é excelente. A gente tem a edição, vamos dizer assim, tradicional, né, de Bando de Dois, que não é em cores. Agora saiu uma edição mais de luxo, né, com capa dura, em cores. Essa nossa edição é a tradicional. Quadrinho foda, né, Pedro? E também temos aqui, ó, queria super recomendar, vou aproveitar que nós estamos... Benzimena. Exatamente, era esse mesmo. Deixa eu colocar aqui de volta o Bando de Dois pra recomendar. Vamos recomendar os dois uma vez, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Tem aqui Benzimena, da Nina Bunjevac. Peraí. Mostra de novo. Isso. Vamos fazer de novo. Benzimena, da Nina Bunjevac. E também o Terra Pátria, também da autora, né? E, gente, a Nina, além de desenhar demais, ela é uma ótima contadora de histórias. Benzimena é um quadrinho muito intenso, um quadrinho que você sente mesmo... Deixa eu colocar numa posição melhor pra eu folhear aqui e você ir mostrando, Pedro. Olha se vai funcionar desse jeito. Assim rola? Dá. É um quadrinho que tem uma coisa meio... de uma narrativa sequencial diferente daquilo que a gente está acostumado, dos quadros e tudo mais. Ela funciona muito mais num formato que lembra até um livro ilustrado, mas não é livro ilustrado, é quadrinho. E é uma história muito intensa. E quando você chega no pós-fácil, aí que o negócio fica assim... Fica pesado. Pesado de vez. E é um quadrinho que tem que ter... Só já dizendo, tem alerta de gatilho aqui pra... coisas mais pesadas, tipo abuso sexual, enfim. Já Terra Pátria é um quadrinho que explora a história do pai da Nina e toda a questão da família dela, né? Eles são da Sérvia, Pedro? Putz, Ou da Croácia, acho que é da Croácia. Enfim, vamos... Mas fala do envolvimento dele com o grupo terrorista. Com o grupo terrorista, exatamente. Então, assim, a família da Nina foi exilada no Canadá, ficou lá no Canadá pra se proteger, enfim. E ela conta um pouco dessa relação com o pai e o passado do pai em Terra Pátria. Continuando aqui, a gente tem outros quadrinhos de editoras que publicam poucos quadrinhos, que aí fica aqui mais juntinhas, né? Por exemplo, a Agir, que publicou aqui o Miss Davis. Tem também o 1984, que também foi da Agir, né? Que a Agir também... não, perdão, essa aqui foi Nova Fronteira, né? Foi editora Nova Fronteira, eu confundi, gente. E também tem aqui o Fax de Sarajevo, que saiu pela... Via Letra. Via Leitura. Via Leitura. Isso, Via Leitura. E foi uma parceria com a Levoar, né? Que é uma editora portuguesa.
Olha só, o fax de Sarajevo também. Aqui, gente, só pra explicar por que esses quadrinhos eles ficam aqui no fundo, não ficam lá em cima. Na verdade, não tem um porquê. A gente sempre vai mudando. A nossa organização, ela vai de acordo com o que a gente tá precisando no momento. Às vezes, a gente coloca alguns quadrinhos que são mais fáceis de pegar, que a gente sempre tem que estar ali na mão. Às vezes eles ficam mais numa posição mais central. E a gente vai trocando mesmo. Às vezes, inclusive, antes da gente mudar pra cá, essa parte da Zarabatana, essa parte da minha, tava em outro lugar e a gente vai reorganizando quando a gente vai limpando também as estantes, né, Pedro? Isso. E quando isso acontece? Quando que a gente limpa as estantes? A cada 6 meses? A gente Por aí, tenta. né? A cada 6 meses, mais ou menos, a gente pega, passa uma escovinha pra limpar. E a gente tava mostrando ali a Mino. Agora tem mais Mino aqui, só que no tamanho menorzinho. Por isso que essa coisa de ter a estante com tamanhos dos andares diferentes ajuda também na organização, porque isso ajuda a orientar como que fica a disposição dos quadrinhos. Eu sei que tem gente que não gosta tanto, que prefere ter tudo do mesmo tamanho, mas pra gente super funciona. Então aqui a gente tem esses quadrinhos da Mino, que são menores, junto com quadrinhos menores também da Conrad. Tem da Comic Zone ali e da Dark Side. É verdade, olha só, lá no cantinho, né? Tordesilhas, Mob Dick. Inclusive esse da Dark Side tá aqui, gente. Tem que ir pra lá. Porque ele tem que ir pra lá. Ele tá... Ele chegou, sei lá, semana passada, né, Pedro? Aí ele tá aqui, mas era pra ele ficar lá no fundo, no cantinho, junto com os outros, a menina do outro lado. Subindo aqui também, a gente tem alguns quadrinhos da Quadrinhos na Companhia que são nesse formato menorzinho. É aqui, por exemplo, que fica o nosso mouse, que fica o aqui, que fica bordado, né, os da Marjane Satrapi, então bordados, Persépolis e o frango com ameixas. Fica aqui a nossa trilogia Scott Pilgrim. Eu vou aproveitar que eu falei os quadrinhos também. Nossa, vamos aproveitar e mostrar esse aqui, gente, que edição bonita, né? Deixa eu aqui, ó. Nosso Rusty Brown. Olha só. E está de cabeça pra baixo. ele começa pra cá, né? Tá certo. A capa, ó. Ela tem essa dobra. E o Rusty Brown, todo o projeto gráfico é importante, né, Pedro? Isso. Essa coisa mais bonita. E ele tem essa sobrecapa aqui. Tem também o Jimmy Corrigan aqui, que saiu nesse mesmo formato horizontal, né? E agora, pra mostrar só mais uma edição pra vocês aqui, que é uma edição linda mesmo, que a Quadrinhos da Companhia publicou esse ano, que é o MetaMouse, que vem aqui com o famoso DVD de MetaMouse, tá aqui, ó, o DVD. Tem também porque o MetaMouse, gente, ele é como se fosse o Art Spiegelman explorando o porquê que Mouse é um quadrinho, por que falar sobre a história do pai dele, tem as entrevistas que ele fez com o pai. Então, assim, é uma espécie de grande apêndice de Mouse em que você pode conferir tudo que o Art Spiegelman pensou. Tem esboços, tem muito material extra, enfim. Pra quem ama Mouse, faz muito sentido. Se você gosta do quadrinho, mas não tem interesse nesse conteúdo tão aprofundado, talvez não valha a pena, não faz sentido você ter o MetaMouse. Aqui também ficam os quadrinhos do Craig Thompson, que a gente adora. E vamos pro próximo andar, né, Pedro? Mais um andar, e agora a gente vai para os quadrinhos da Comic Zone, que estão todos reunidos aqui. Só o Easy Breezy, que tá ali embaixo, né, que saiu naquele formato menorzinho, mas todos os outros quadrinhos da Comic Zone estão aqui. E vou aproveitar, gente, não é publi, tá? Mas a gente usa esses antimorfos aqui, que são ótimos para desumidificar o ambiente e ajudar a manter a coleção menos úmida, vamos dizer assim, porque é claro que é impossível você eliminar toda a umidade, mas esse tipo de antimorfo aqui ajuda muito. A gente já mostrou algumas vezes isso aqui lá no Fora do Plástico. E a gente usa muito, a gente que tirou um tanto aí pra não ficar assim, pro vídeo ficar mais bonito, né? Mas a gente espalha pela estante toda, a gente coloca entre também, assim, por exemplo, entre os espaços que ficam entre um quadrinho e o outro, nos andares, né? E só lembrar, gente, a gente algumas vezes já postou sobre isso no Fora do Plástico, a gente recebeu mensagens, e é muito importante lembrar. Nisso aqui fica acumulada a água que o antimorfo tá tirando do ambiente. Vocês estão vendo aqui, já tem, ó, um tantinho de água.
é muito importante na hora de você comprar o antimofo, seja de qual marca for, tá, gente? Você olhar aqui embaixo, ver se não tem rachadura nenhuma, ver se a embalagem tá intacta para não correr risco de, sei lá, rachar, tá rachada e quando acumular água, sei lá, cai nos seus quadrinhos, alguma coisa do tipo. Então, se você for usar esse tipo de antimofo aqui, é importante você sempre olhar na hora de comprar, tá bom? Nunca aconteceu nenhum problema com a gente, né, Pedro? A gente sempre olha, nunca aconteceu nenhum problema. Agora vamos lá pra coleção aqui da Comic Zone. Vocês estão vendo que tem muita coisa aqui. Vou tirar aqui pra vocês verem os brete aqui do fundo, que os brete estão todos aqui nesse cantinho, ó. Olha só. Vários brete aí trilho, né? Os brete aí Osterheld aqui também, ó. O Eternauta, 1969, Sherlock Time. Aqui vários trilho brete. Vou já recomendar que você veja também. A gente tem 2 posts lá no Fora do Plástico. Um com todos os quadrinhos do Breccia já publicados no Brasil em uma linha do tempo. E o outro com os quadrinhos do Carlos Trilho. Tem também aqui o quadrinho que eu vou... Assim, tá, pode ser que eu mude de opinião? Pode ser que eu mude de opinião. Mas pra mim, até agora, do que eu li da Comic Zone, A Grande Farsa continua sendo o meu grande favorito. Esse quadrinho é sensacional, tá esgotado, né? Esse quadrinho é maravilhoso, um quadrinho do Trilho com o Domingo Mandrafina, muito bem desenhado, um quadrinho que tem uma pegada de realismo mágico latino-americano, tem crítica à ditadura aqui, como é de se esperar, né, das obras do Carlos Trilho, e uma história excelente, meio novelesca, assim, muito, muito bom. Tem também aqui alguns quadrinhos contemporâneos argentinos que a Comic Zone tem trazido, né? Como é o exemplo de Guarani aqui. Tem o mais recente, né? Que é o Malandros, que é o primeiro quadrinho que a Comic Zone publicou nesse formato de capa cartonada. Até então a Comic Zone só publicava capa dura, publicou o Malandros e o Easy Breezy, que estava ali naquela outra prateleira. E esse também é um ótimo quadrinho, é um bom quadrinho para ter uma noção aqui do que os nossos vizinhos argentinos têm publicado lá. E tem aqui também os primeiros quadrinhos que a Comic Zone publicou, né, Pedro? Aqui, ó, tem aqui a canção de Roland, que foi o primeiro, né? Isso. Que é da coleção lá do Paul, né? Depois a Comic Zone publicou o Paul em Casa. Tem algum... Para Coelhos, né? Que também é outro destaque da editora. Ótimo. Contos Ordinários. Contos Ordinários. E o Até Aqui Tudo Ia Bem, né? Deixa eu mostrar aqui. É uma coleção, né? Antologia. Uma antologia, isso. Que dá pra dizer que uma é sequência do outro, mas você pode ler em qualquer ordem, porque são vários contos reunidos. O que esse cara desenha é brincadeira, né? Olha só. Ele vai mudando o traço, tem uma coisa meio escatológica, assim, meio do absurdo e muita crítica social, né? Essa coletânea aqui do Arsene Carabulucci é realmente muito boa. E aqui tem os resgates que ele... Tem os resgates, boa, bem lembrado. Tem aqui o Capa Preta, né? O Mundo Pet e o Astronauta Capa Preta, que foi o primeiro que a Comic Zone trouxe de volta do Mutarelli. E vai ter... a Comic Zone continua publicando Mutarelli, né? Ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Vou voltar aqui pro lugar pra gente ir pro próximo andar. Editora Nemo, a Nemo ela tem uma tradição de publicar quadrinhos mais ou menos num formato parecido, né? Tem esse formato Nemo, vamos dizer assim. E aqui a gente tem desde os quadrinhos mais clássicos da Nemo, né? Que são marcas da editora, por exemplo, Pílulas Azuis, do Frederick Peters, que tá aqui. Um quadrinho que eu adoro. Depois saiu uma espécie de sequência de Pílulas Azuis no ano passado, que é o Oleg. Embora não seja uma sequência exatamente, quem leu Pílulas Azuis e leu Oleg vai adorar. Tem também aqui a nossa coleção do Fabien Dumé, começando com Não Era Você Que Eu Esperava, Duas Vidas, a trilogia A Odisseia de Hakim e também Suzette. A gente fez um ranking, né, dos quadrinhos do Fabien Dumé, se é que é possível fazer um ranking, é difícil, né? Tem também um quadrinho que a gente adoraria ver outras coisas do autor aqui, né, Pedro? Que é o Zero Calcari. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar a capa. Fã de futebol. Fã de futebol, torcedor da Roma, né, Pedro? O Cobain Collin, que foi publicado ali, acho que em 2018. E depois não teve mais nada dele no Brasil. E nossa, parece que não pegou, né? Parece que não pegou e assim, depois... Difícil. É o caso da Tilly Walden, né? É o caso da Tilly Walden, que é uma tristeza, né? 2 autores ótimos. O que não é o caso da Aimee,
que a gente resenhou há Só pouco esse tempo. ano foram 3 Exato, a gente publicações. resenhou há pouco tempo Dias de Areia, já teve Táxi e a obsolescência programada dos nossos sentimentos, e vai ter e-mail na CCXP, Pô, né? Então, vai ter oportunidade de levar um quadrinho pra ela autografar. isso mesmo. Tem também Uma aqui... curiosidade, Mari. Ah, Outro dia a gente comentou no grupo de apoiador uhum. e o pessoal não tinha notado que esse ano a Nemo mudou a identidade visual. Na verdade eles Não é mudaram o identidade logo, visual, né, é o logo, na lombada. Antes era o Nemo, aí depois ficou só esse quadradinho arredondado que a Nemo usa, e isso aconteceu esse ano, né, nas publicações desse ano tem esse padrão aqui. Tem outros da Nemo que estão aqui em cima, gente, porque eles não seguem o formato Nemo, né, eles são um pouco maiores, e tem coisas da velha Nemo, a gente chama de velha Conrad de velha Nemo, porque são quadrinhos de um período que, por exemplo, a Nemo, quando a Nemo ainda publicava Moebius, esses quadrinhos maiores, que a gente vai mostrar ali agora, e que já não estão mais dentro das práticas da editora, né? A editora mudou o projeto editorial, vou subir no banquinho para mostrar para vocês. Olha só, gente, aqui temos um quadrinho que... Acho que tem chance de voltar, né, Pedro? Companheiros do Crepúsculo, você acha que apertou, eu não você acha que sei. não volta? Eu acho que tem chance de voltar. Quem sabe, mas Porque... não pela Nemo, né? Não pela Nemo, Talvez exatamente. uma pipoca nanquim, será? Eu acho que tem bem cara de pipoca. Ou E, a gente, nós própria estamos Comic falando... Zone, não sei. Aqui, nós estamos falando, nós não sabemos mesmo não, É, tá? palpite. É só palpite. Que é Os Companheiros do Crepúsculo, do Bourgeon. Tem também aqui a trilogia Nicopol, do Enkidu Bilal. A tetralogia Monstro. Uma aqui que a gente queria muito que viessem outras coisas Tardi, dele, né? Que é o Tardi, do Era Guerra de Trincheiras. E, gente, a história desse quadrinho, eu acho que vale a pena contar, né, Pedro? Pode contar. Porque esse quadrinho, ele foi do Miranda. O Miranda que faleceu em 2019, né? Foi. E quando o Miranda faleceu, ele tinha uma coleção imensa de quadrinhos. E o Pedro e Miranda tinham uma relação por causa da música. Pedro trabalhava com música antes. E o Miranda mandava vídeo da coleção incrível, assim. E depois que ele faleceu, a esposa dele vendeu algumas obras. E essa obra era da coleção do Miranda, Isso. esse Tardi aqui. Então a gente guarda com muito carinho por causa disso também. Temos aqui os Ber da Bianca Pinheiro, né? Que saíram nesse formato maior aqui e em capa cartonada. Alguns Daniel Close que estão aqui, né? Acho que quase todos os Daniel Close estão aqui, não estão? Então, O Paciência, Ghost os Road. da Nemo, né? Os da Nemo, exato. Tem o da Script que não tá aí, não. Exatamente. Tem também esses quadrinhos maiores que saíram recentemente, olha só. Aldobrando, Pele de Homem, A Adoção, o Alcazar, todos eles são nesse formato maior, né? O Pequeno Astronauta, olha só. Todos eles são nesse formato maior e ficam por aqui porque eles não conseguem ficar do lado dos outros da Nemo. Aqui temos nossa coleção de Akira, nossa Akira volume 1, que dá até tristeza. Mostra aí. Deixa eu mostrar. Gente, olha só, isso é realmente uma... Olha só, a situação do nosso Akira. Deixa eu ver se eu pego o foco aqui. Pegou. Pegou? Olha só o nosso volume 1 do Akira. Acredito que tenha sido o papel usado nessa edição aqui, porque a gente comprou logo quando foi republicado, né? Isso aqui foi o quê? 2017, por aí, né? Uhum. E as outras edições já não estão assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O volume 2... Estão ficando. Acho que o 2 e o 3 já estão... Fake news, gente. Só a partir do volume 5 não tá assim. Todos os outros estão ficando nesse mesmo estilo aqui. Nausicaa, né? Que tá sendo republicado também. Esse tá bem bonito, ó. A edição tá muito bonita. E temos aqui as Tartarugas Ninja, porque elas não estão aqui no nosso cantinho do Pipoca Nanquim, porque ele tá todo preenchido, né, Pedro? Continuando aqui, gente, Boa Noite Pum Pum. Aquele mangá pra você ler num dia que você tiver, assim, muito bem. A gente brinca que é um quadrinho que, assim, você lê pra sofrer mesmo. Se você gosta de sofrer, leia Boa Noite Pum Pum, porque é, super recomendado. Gente, é um quadrinho muito triste, tá? Só deixando bem claro. Temos aqui também outros quadrinhos de chorar, ó. Your Name, O Tempo Com Você. Tem também aqui My Broken Mariko, que pra mim é de chorar. Eu sei que teve gente que não gostou, mas adoro My Broken Mariko. Vários outros da JBC, né? Aqui praticamente só tem JBC. Tem aqui New Pop com Cute Honey. Continuando só falando em quadrinho pra chorar, ó. Esses aqui, ó, vou te contar. O Cão que Guarda as Estrelas. Se você tem bichinho, se você também não tem bichinho, é de chorar. Então vamos continuando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Vamos para outro lado da prateleira. Vocês estão vendo aqui, gente, que essa estante, na verdade essas 3 estantes, elas têm um andar a mais do que aquela outra. A estante tradicional, vamos dizer assim, ela vem até este andar aqui,
onde tem os mangás. A gente mandou fazer esses andares extras, isso é uma opção que a Evolukit dá também, você pode mandar fazer um andar personalizado e encaixar na sua estante. E a gente mandou fazer por quê? Porque tinha alguns quadrinhos que não cabiam nesse tamanho aqui. Quadrinhos muito grandes, tipo o X-Men Grand Design, a edição da figura de artista, né? Do Anjo, do Colin. E eles estão lá, tanto que tá lá no fundo, assim, eles são muito, muito grandes. Olha só, dá pra filmar ali o X-Men Grand Design. E eles não caberiam no tamanho tradicional. A gente já ia mandar fazer mais um andar, a gente pediu um andar um pouco maior. A gente vai pegar as medidas direitinho desse andar aqui, colocar aqui no vídeo pra você ter. E isso ajuda demais, porque você não precisa deixar o quadrinho deitado, o que não é bom, tá, gente? Não deixe seus quadrinhos deitados, isso vai fazer com que seu quadrinho deteriore com mais facilidade. Lembrando que quadrinho é papel, e assim como a gente, o papel envelhece. Não tem como você evitar o envelhecimento dos seus quadrinhos, eles vão envelhecer. Só que se você coloca eles numa posição legal, se você... Fala isso pra edição de Akira agora. Pois se você minimamente cuida dos seus quadrinhos, eles devem se manter ali por um bom tempo e tudo mais. Mas não tem jeito, o quadrinho envelhece, né? Enfim, vamos continuar aqui. Lá em cima tem SESI. Tem SESI, afinada SESI SP, né, gente? Acho que a SESI vai deixar saudade aí. Tem aqui o Verões Felizes, que foram 3 volumes publicados pela SESI. Que agora já tem nova editora. Recentemente o Sidão deu esse furo aí, né? Comentou que tem uma editora. Não sabemos qual é a editora, mas Verões Felizes vai retornar. São 6 volumes no total. E aqui também tem a Fari Silva, né? Aqui, ó, a Mundana do Zidru, Naturezas Mortas, 2 quadrinhos ótimos do Zidru. Também tem o ótimo Blueberry aqui, tem os Surocodilos, que é bem bacana, e algumas coisas da Panini. Aqui, em especial, estão aqueles quadrinhos da Hill House, né? Que são... Tem Hill House e também Disney. E também os Disney, isso Disney mesmo. Da Glenar. Olha só, o Oceano Perdido, as Férias de Donald, que tem pouco tempo que saiu no Fora do Plástico, eles todos ficam aqui. Gente, a gente não tá tirando pra mostrar, porque olha só meu tamanho, senão poderia acontecer senão poderia acontecer uma tragédia. E meu braço também tá doendo. E o braço também tá doendo, então vamos continuar aqui. Lobo Solitário completo. Lobo Solitário completo. Aqui também tem algumas coisinhas da Rocco, que publica pouquíssimos quadrinhos, mas tem aqui, ó, o livro do Cemitério, do Gaiman, né, Coraline, e o Conto da Aya, que é uma adaptação do livro da Margaret Atwood. O Lobo Solitário tá completinho aqui, né, Pedro? Assim, até onde temos. E aqui a gente vai pra Veneta, que tem... Veneta e um intruso aí. E um intruso, é verdade. Que a gente ainda não leu. Tá aqui pra ser concluído. Na verdade, você leu a edição. Eu li digital, né? Isso. Agora a gente vai pra a edição física, a gente ainda não leu, não escreveu pro Fora do Plástico ainda não. Vamos tirar nosso intruso, que é o Monstros, que tá aqui, a edição da Todavia. Pode pegar, pegou? Uhum. E a gente vai mostrando o Veneta. Aqui temos os grandes Veneta. Na verdade, o Berlim não cabe aqui, não? Não cabe, né? Por pouco, olha só, gente, por pouco o Berlim não cabe aqui, então ele fica aqui em cima. Temos a Veneta, gente, até é difícil dizer, porque a gente tem muita HQ da Veneta que a gente Veneta curte. Que completa esse ano 10 anos, anos. né? Dona Veneta fazendo 10 anos aí. Tem, ó, vamos mostrar algumas edições aqui. Tem Palestina, a gente tem 2 edições da Palestina. A gente tem Palestina da Velha Conrad, que está em algum lugar por que aqui. tá atrás ali, ó. Atrás da Nemo. Ó, Nemo não. Da SESI. Que tá lá no fundo, Isso. né? Tá certo. E aqui a gente tem a versão que a Veneta publicou, né, no ano passado, de Palestina. Basicamente a mesma edição que a Conrad já tinha trazido antes. Tem aqui o ótimo King, né, que entrou na nossa lista de melhores do ano passado. Os Gip, né, A Terra dos Filhos e Uma História. O outro Gip que tá aqui é o Aldobrando, que foi publicado pela Nemo, que a gente já mostrou. Deixa eu trocar de lado. Isso. Trocando de câmera. Aqui tem o Kent State. A gente falou do Death Back Death antes, né? Mostrando... Você entrevistou ele. Isso aí é um negócio legal de contar. A gente entrevistou o Death Back Death pro clube de leitura do Fora do Plástico, porque a gente fez um clube especial sobre Kent State, que por mais que Back Death já tinha mostrado um ótimo trabalho, isso aqui é o auge da carreira dele, né? Na nossa opinião. E a gente entrevistou ele
pro Clube de Leitura, foi uma coisa exclusiva para os apoiadores, nós traduzimos a entrevista, ele foi, assim, incrível, a gente conversou um pouco sobre o momento atual do Brasil, sobre as coisas que estão rolando. Entrevista em vídeo. Entrevista foi em Skype vídeo. Que você fez? Foi por... Não, Google Meet. Google Meet, E foi super bacana, ele foi muito atencioso e o Clube de Leitura também foi incrível, seja apoiador do Fora do Plástico. Isso. Continuando, a gente tem aqui também a coleção do Gilbert Hernandes, né, que começa aqui com Sopa de Lágrimas, as histórias de Palomar, e a Veneta ainda vai publicar Meg a Mecânica, que deve sair este ano ainda, que já é o lado do Jaime Hernandes, né, o irmão do Gilbert, e essas histórias todas saíram na Love and Rockets, e a gente fez uma matéria para o nosso site sobre a Love and Rockets, sobre a importância da representação latina e feminina nesses quadrinhos. Tá uma matéria bem bacana, confere lá no site do Fora do Plástico. Também tem aqui do Inferno, do Alan Moore e do Ed Campbell. Vou descer aqui, que agora eu não preciso mais do banquinho. E a gente continua com mais Veneta aqui. Vamos tirar nossos bustos aqui de Star Wars. Pra vocês verem um pouco. Temos aqui os Marcelo de Salete, né? Aqui, ó. Tem o Angola Janga aqui, o Cumbi, o Encruzilhada. Tem vários outros quadrinhos. Tem os primeiros quadrinhos da Veneta, olha só. O Asa Quebrada e o Arte de Voar, né? Que ele foram, se eu não me engano, o Arte de Voar foi o primeiro quadrinho da Veneta. E temos aqui também os mangás, né? A gente ainda tem que ler aqui A Tragédia da Princesa Roku Nyomiya, da Kuniko Tsurita. Tem também o Ayako aqui, que foi uma das nota 5 balõezinhos lá no Fora do Plástico. Enfim, muita coisa, né, da Veneta aqui. Aqui na frente temos alguns quadrinhos da Devir, né, séries da Devir, por exemplo, Lazarus. Tem aqui Low, Tio, Sin City, Paper Girls, que tá completinho aqui. E agora, mais recentemente, a Geektopia, que também tá aqui nesse andar com Lock and Key, completou, né, a série, saiu o 6º volume, então Lock and Key tá concluído aqui no Brasil. E aqui no fundo, nós temos vários quadrinhos brasileiros, por diferentes editoras. Tem quadrinho independente aqui também, por exemplo, Uma Noite em L'Enfer, que é um ótimo quadrinho do Davi Calil. Tem aqui os quadrinhos da Brasa, né, Love Story e Brega Story. Tem também o Castanha do Pará, que a gente tem a edição aqui, que foi publicada independente pelo Gidaut, mas depois saiu a versão da SESI SP, né, que é uma versão em capa cartonada. Tem aqui o Arlindo da Ilustra Lu, olha só, que foi publicado pela Seguinte. E, no geral, essa parte aqui do fundo, ela é toda de quadrinhos brasileiros. Vocês estão vendo várias HQs, mas algumas são de grampo mesmo, né, então não tem nem a lombada, não dá nem pra ver que é, por exemplo, o Carniça e a Blindagem Mística do Chico, e a gente reúne todos esses quadrinhos brasileiros aqui, mas também tem outros em outros cantos da estante, aqui tipo o fundo daqui, isso. né? Aqui a gente também tem outros. Vamos lá, vamos para o próximo andar, porque tem mais gibi brasileiro aqui, só que em tamanho menor. O Risca-Faca, que foi o primeiro gibi da Monstra, o Bob Fischer, que é um quadrinho que não é brasileiro, mas tem autor brasileiro, né, que é do Julian Vologe e do Wagner William, que é brasileiro, e outros quadrinhos do Wagner William aqui também, o Maestro Cook e a Lenda, Todas as Pedras no Fundo do Rio, que foi publicado este ano, os ótimos quadrinhos do André Diniz aqui, e tem gibi novo dele saindo pela Darkside Books em breve. Tem aqui o Zagaia, que a gente recebeu, que é uma coletânea de quadrinhos afro-amazônidas, lindíssima, com vários trabalhos assim muito bonitos que foram organizados pelo pessoal do Zagaia. Tem também aqui os quadrinhos A2, né, da Eiko e do Krumbin, que saem nesse formato super bonitinho aqui. E o nosso box de Valente do Vitor Cafage, tá vendo? Ó? Tem aqui todos os volumes de Valente reunidos. O zinezinho da Ilustrador, que até pulou pra fora aqui. Editora Martins Fontes aqui, que normalmente também publica nesse formato menorzinho, que cabe nesse andar aqui da estante. Tem algumas coisas aqui que estão um pouco misturadas, né? Vocês podem estar vendo aqui, tem um quadrinho da Oito Inverso, que é o Boxeador, e o quadrinho sobre o Fidel Castro. Tem aqui o Tarzan da Devir, né? Esse aqui do Russ Manning. E também tem 2 quadrinhos aqui da Todavia, que cabem nesse espaço aqui, que é o Dementia e o Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel. O ótimo A Propriedade aqui da Ruto Modan, que a gente resenhou lá no inicinho do Fora do Plástico.
E aqui embaixo, para concluir, né, essa estante toda aqui, a gente tem... Aqui é até difícil mostrar, porque esses quadrinhos, eles são muito altos, então eles acabam tampando o que tá lá no fundo. Aqui concentra basicamente Editora Figura, um pouquinho da Risco, né, e também Trem Fantasma, além desse ônibus do Homem Animal que tá aqui. Os quadrinhos da Figura, então a gente tem vários top aqui, né? Tem o colecionador Charazde, o Charazde nessa edição aqui, que a gente até fez um vídeo, né, no Fora do Plástico mostrando essa edição integral. Tem também o Mort Cinder, o Perramos, Ernie Pike, enfim, vários quadrinhos da Figura. Torpedo tá aqui dentro do box. Torpedo tá aqui, porque são 3 volumes, né? Então tá aqui dentro desse box. Tem também os quadrinhos, como eu disse, da Trem Fantasma, né? O Cromáticas aqui, que é bem bacana. O Corto Maltese, que eles estão, né? Pra quem ainda não sabia, a Trem Fantasma tem os direitos de Corto Maltese e vai continuar publicando. Tá começando por aqueles que não são do Hugo Pratt, né? Começou pela série do Canales e do Rubem Pelerreiro. E também o Lucky Luke, que ainda não tá aqui, mas a gente ainda deve receber os Lucky Luke da Trem Fantasma. E aqui tem o misturado, né? Tem a saga do Monstro do Pântano, que a gente tem nessa edição aqui. A gente não tem aquela edição de colecionador, não. A gente tem essa edição capa cartonada mesmo, que foi comprada na banca, né, Pedro? Isso. Agora, lá no fundo, tem um pouco de mistura, né? Porque... Tem Martins Fontes. Tem Martins Fontes, tem a Tordesilhas, né? Que publicou o Castelo de Areia ali no fundo. Martins Fontes tem uns Mafalda aqui, né? Mafalda, tem Eternauta. Tem Eternauta, tem aqui os Imbatível que saíram pela Nana Books, que é um ótimo quadrinho para presentear também, que brinca com a mídia. Com a mídia, né? Isso mesmo. E aí, quando... Só para explicar, pessoal, quando a editora ela não publica muitos quadrinhos, é o caso da Nana Books. A Nana Books publica pouquíssimos quadrinhos, é uma editora voltada para quadrinhos infantis, inclusive, para livros infantis, perdão. E quando isso acontece, né, que é o caso desses quadrinhos que ficam aqui no fundo, é porque a gente não tem volume suficiente para formar uma fileira inteira. Então a gente vai juntando dessas editoras, que é um pouco o caso que a gente faz também com os quadrinhos brasileiros. A gente deixa tudo numa mesma prateleira para reunir, né, essas obras de uma forma que fica fácil da gente pegar, da gente encontrar depois. Aqui a gente tem algumas séries da Vértigo, a gente deixa essa parte aqui toda pra Vértigo, né? E agora mais recentemente tá entrando o Black Label, né? DC Black Label, que alguns não saem mais escrito selo Vértigo, né? Começando aqui com Sweet Tooth, que tá todo completo, e a gente recentemente comprou esse retorno, né? O comeback de Sweet Tooth. Tem também aqui 100 Balas, que a gente tá colecionando aqui. Fábulas, Scalpo, e Y, o Último Homem, que tá concluído aqui os 5 volumes. O 4º volume aconteceu isso aqui, de dar esse amarelamento inexplicável na lombada, então vocês vão ver que dá uma diferença. E também tem aqui Ex Machina, que tá completinho também. Lá no fundo... Até, agora que eu vi aqui, olha só. Não é isso, também. Okay. 1, 2, 3... 5 e 4, pra vocês verem. Lá no fundo, gente, tem Prometeia. Eu acho que vai ficar muito difícil de ver, mas... tem Preacher, Prometeia, Transmetropolitan, Vampiro Americano. Enfim, Enfim, outras coisas da Vértigo. Aqui em cima, vamos continuar pro Pedro sobreviver a este vídeo, porque ele tá fazendo tudo segurando a câmera na mão. Temos Monster, que é o recorde de notas de 5 balões no Fora do Plástico. Todos os volumes foram 5 balões. Sensacional, isso é ótimo. Aqui, os ótimos quadrinhos para crianças e adolescentes da DC e da Marvel, são Marvel Teens, DC Teens, né? Aqui o Marvel Teens são séries que, na verdade, não foram pensadas para ser... É diferente do selo da DC, né? Que são releituras, às vezes, ou histórias de origem. O ótimo Arlequina Quebrando Vidraças, que sempre aparece no Fora do Plástico. Também tem o Superman, Esmaga Clã, que também é muito bom. O Danúbia. Esses quadrinhos são todos muito recomendados para quem quer fazer, sei lá, o sobrinho, o filho, quem tá ali nessa faixa etária entrando na adolescência. Atrás, Mari. Tem Game Pés Descalços, The Boys. Tem muita coisa da Devia aí atrás. E tem uns brasileiros também. Eu tô vendo ali que tem do Felipe Paruti. Também tem Jupati. Tem. É porque é o aquele escultor, esquema...
Tem SESI ali. O Sol é para Todos, que saiu pela José Olímpio, que é a mesma editora que publica o livro. Olha só, tá dando pra ver lá no fundo, Laica. Vamos lá. Dá não. Vai ser difícil. Deu. Lote 42, Game. Isso. A gente já escutou isso como comentário lá quando a gente postou sobre as nossas estantes. Porque esse formato aqui não tem como ver o quadrinho que tá no fundo. E realmente, gente, isso é um ponto. Só que a gente prefere ter espaço pra colocar todos os quadrinhos e, né, infelizmente não conseguir ver algumas coisas que estão atrás, do que ter que abrir mão de alguns desses quadrinhos. A gente prefere ter e não ver do que não ter. Então vamos continuar aqui com o selo de Tsuru, né, da Devir. Começa aqui com o Uzumaki. Se tirar, ele é difícil pra tirar. Porque aqui no fundo tem um tanto de quadrinho brasileiro também, ó. Deixa eu ver, deixa eu filmar. Vou tirar aqui que eu acho que vai dar pra mostrar. Olha só lá no fundo, ó. Peraí. Tem os quadrinhos Ossos Tortos. Lá no fundo, os quadrinhos Ossos Tortos, tem o Isolamento da Elodângelo, tem Juquinha, tem Corta-Bundas, tem os quadrinhos do Hiro Kawahara, tem várias coisinhas aqui, inclusive muitos desses quadrinhos que a gente recebe em evento, recebe dos autores também. Muito obrigada, autores que mandam pra gente. Olha só, tem aqui, deixa eu colocar de volta aqui os Tsuru. E só pra quem ainda, né, pra quem não conhece, o Tsuru é o selo de mangás da Devir. A Devir publica mangás não só no selo de Tsuru, tem outros, publica mangás de outra forma também, né, aqueles mangás tipo Astral Lost in Space e tudo mais, mas os mangás mais, aspas, clássicos, né, entram no selo de Tsuru. E vai publicar Showa, né, que a gente vai entrar também. Tem o Ótimo Sunny. Aqui tem mais um pouquinho de Zarabatana. Tem o Monster pra chegar. O Go Monster, é verdade. Devi tá com muito mangá pra publicar. Aqui também tem mais um pouco de Zarabatana, né? Com os quadrinhos do Gui Delisle. Tem mais um pouco de Todavia. Pra vocês verem, gente, que a gente fala que a gente organiza por editora, mas na prática vai misturando, não tem jeito. Aqui tem um pouco de Todavia, com Fan Home, Bone. Se você não leu o Bone, leia Bone, porque é muito bom. E lá no fundo, como a gente tinha comentado, vários quadrinhos brasileiros. Eu tô vendo aqui no cantinho os quadrinhos do Orlandelli ali. E aí a gente vai trocando pra ir arejando a coleção também. A gente vai mudando as posições. Agora pra cima, tudo descer. Continuando aqui, então, temos o Sandman naquela edição de luxo, né? Que hoje cada um custa R$1,50. A gente comprou há muito tempo. Na verdade, Pedro comprou há muito tempo atrás, né? Tem o Watchman aqui também. Várias edições, vamos dizer assim, que de luxo, né? Mais luxuosas, assim, da DC. Então, tem DC Nova Fronteira, tem os maiores super-heróis do mundo, tem o Cavaleiro das Trevas, enfim, todas essas edições aqui mais luxuosas. Atrás é só nacional. Mais quadrinho brasileiro lá no fundo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pro pessoal ver. Deixa eu ver aqui, ó. Não, acho que vai ter que tirar pelo menos uma fileira aí. A gente tira aqui. Fileira não, né? Uns 3 gibis aí do Sandman. Pera aí. Aí. Nos quad, tem ali Só também. Os quadrinhos do Felipe William e da Melissa. Isso. Pra cá também tem mais quadrinhos, tem os quadrinhos do Stout Club, parece. Na verdade, acho que são... Deixa eu ver o que é ali. Deixa eu voltar. Depois a gente coloca direitinho. Não, tá na sequência certa aqui. Olha, tem um guia do FIC 2018 ali. Sabe quem nos presenteou com esse guia? Foi o Camilo? Foi o Camilo. Viu? Eu sabia. Tem aqui também um quadrinho que é ótimo, que é o... Deixa eu ver se eu consigo achar ali. Vai ser difícil, porque aqui fica puxado. Todos esses são pesados. É o Orbital do Pedro Vó, que tá aqui no fundo. Só pela Balão Editorial, só esse ano. Ótimo quadrinho. Do lado tem outro que é ótimo, que é o Raul, do Alexandre de Maio. O CWB do José Aguiar, que também é muito bacana. Tem muito quadrinho legal aqui no fundo. E tem umas coisas assim que já foram até republicadas, que eu tô vendo aqui, que saíram depois por outras editoras. Tem o Cesariana aqui também. Mais quadrinhos do Hiro. Tinha uns menorzinhos lá e agora tem outros aqui. Enfim,
Aqui em cima, coleção de Dragon Ball. Que é o xodózinho de Pedro, né, Pedro? Então, Isso, 21. Os dois Devilman, que concluem aqui. E aqui atrás, eu vou deixar você falar o que tem. Esquece. Narutão, né, cara? Não tem jeito. O maior de todos. Olha só. Cadê? Aí, ó. Até a câmera... Fica até difícil Fica focar. difícil focar, né? É muito brilho, né? muito- Porque é muito edição brilho. Gold, né? Ela brilha. Não, e só pra... Que é Mas é verdade. Que Naruto fecha o fundo todo ali. 60 exemplares aqui. ainda E pra aqui comprar. tem 12, né? Eu não sei por que você não pôs o filho junto. Por que você não pôs o Boruto pra Pô, o continuar? Borutão tá ali embaixo porque a gente não sabe até quando vai isso. Boruto, eu nunca li. Eu já Não, falei- a gente já contou essa história em lives. Se você quer acompanhar fora do Borutão clássico há eu mais coleciono tempo. só Eu chamo pela de tradição, né? Pelo respeito à família. hereditariedade que chama. Você já colecionava Naruto, aí o Naruto acabou, veio o filho, tinha que continuar, né? E tem que esperar, né? Vou Não, ler quando acabar tudo. vai ler quando acabar tudo, eu acredito. Vamos lá. Dragon Ball aí, ó. Dragon Tô Ball. colecionando. Aqui atrás, como a gente disse, tem Naruto. Aqui, The Walking Dead completo. Pô, que demais. Demais. Eu E gosto assim, demais. eu até acho meio loucura, porque a gente resenha todos os volumes de The Walking Dead. É eu coisa gosto, que claro. hoje em dia a gente não faria. Faria. Não faz sentido pensando em termos de engajamento, de tudo. Porque chega no último volume, quem tá lendo? Ninguém tá acompanhando mais as suas resenhas, entendeu? Exato. Mas, olha, vale muito, muito a pena. Não leve em consideração a série de TV, porque a série despenca ali a partir da 7ª temporada, 6ª temporada, não sei. Mas o quadrinho vale muito a pena. Vou aproveitar aqui que a gente tem uma série da Devir pra mostrar pro pessoal como que funciona esse negócio de volume duplo, né? Volume triplo, sei lá. Porque a Devir tem 3 em 1 e 2 em 1. O 3 em 1 é o... Aí eu vou pegar o Low aqui, Pegue que o é Low aí. um bom exemplo. Isso aqui é um 3 em 1, tá vendo? Isso. O Low, ele sai nesse modelo 3 em 1, 3 edições que seriam fininhas, né? Encadernadas em um volume. Isso faz com que o quadrinho seja, sim, mais caro, mas que reúna mais edições e acabe mais rápido. E uma coisa que a gente sabe que era um problema da Devir era isso, de concluir as séries, vou né? tentar filmar aqui bem... Olha só, o East of West, Isso. o 1 e o 2, volume normal. O 3 e o 4, volume 2 em 1. Isso. Entendeu? Black Science acontece a mesma coisa a partir do... Black Science... Não, Black Science tá... Não, o volume 4 de Black Science é 2 em 1. É 2 em 1, né? É. Eu acho que assim não sei se vai dar pra perceber, mas igual o Deadly Class, Não, dá a partir do Dá pra 4... perceber que fica mais gordinho, olha Isso. só. Inclusive, o East of West, a gente, desde que a DV adotou esse novo formato, é uma série que teria 10 volumes e agora Vai ter vão menos, ser né? 6, né? 2 normais e os outros, o 3, 4, 5, 6, vão ser volumes duplos. Eu tô tirando um bocado de The Walking Dead aqui pra mostrar que ali no fundo, olha só, acho que vai dar pra mostrar que tem as graphics MSP. Isso, é muita coisa. É muita coisa. Lá no fundo, antes a gente A gente deixava deixava, na frente, aí só a que gente... brilha muito. brilha E muito. como é que a gente usa pra filmar, aí ficava atrapalhando a imagem. Exatamente. Atrapalhando não, mas tipo assim, É tinha porque... que pegar a posição certinha por conta da iluminação e tal. Isso mesmo, Mais mangás aqui nesse andar, I'm a Hero até o 22, completinho, e também Fullmetal Alchemist, que também tá completo até o volume 27. Aqui em cima tem alguns quadrinhos da Devir Saga, nosso... Que em breve ganhará aqui um 10 aqui do lado, né? Que Saga voltou do hiato, mas entrou no hiato de novo, né? Vai ser... Não é que entrou no hiato, né? Agora tem um ano de intervalo até sair mais edições. Vai acontecendo assim a partir de agora, né? Eles não vão publicar mais vários volumes de uma vez que nem acontecia antes, que tinha uma regularidade maior. Tem aqui todo o Estranhos no Paraíso, né, que tá completinho aqui. Tem também algumas coisas da Geektopia, por exemplo, os arte, né, da Geektopia, os 6 volumes que foi toda a fase do Mark Waid em arte. Tem também umas coisas que a Geektopia meio que abandonou, tipo o Mundo Sombrio de Sabrina, que ela publicou 2 volumes. Tem aquele Arte Mundos dos Mortos também, que só um volume. Alex Maisada tá completo. Tem aqui também Dias Gigantes da Devir, que são muitos volumes e algum dia a Devir deve retomar. E tem aqui perdido também o Supergirl, que tá aqui no cantinho. Lá no fundo, gente, tem
volumes repetidos, tipo, a gente mostrou o Charazde ali, a gente tem o Charazde da época que eram 2 volumes, né, na primeira edição, tá ali no fundo. A edição antiga de Palestina, Histórias Gerais da Nemo, tudo ali no fundo. Assim como algumas coisas da Panini, tipo, tem Kick-Ass lá no fundo, esses outros quadrinhos. Aqui em cima tem bastante coisa da Marvel, tem muito X-Men, né, inclusive. Aqui tem os X-Men Grand Design, que não cabiam naquele outro andar, que nem eu comentei. Também tem o Quarteto Fantástico Grand Design. E esse super Homem-Aranha imenso aqui, ó. A Tábula da Vida, que é muito, muito grande mesmo. Tem aqui a fase do Claremont, né? Tem os X-Men do Grant Morrison. Tem esses ônibus aqui que... esses 2 a gente ganhou, né, Pedro? Da Panini. A Panini enviou pra gente. Tem os Demolidor do Frank Miller e do Klaus Janson, Elektra Viva, O Homem Sem Medo, A Queda de Murdoch e os Supremos, os 3 Supremos aqui no cantinho. Aqui embaixo voltam a ter mangás, né? Vagabond até o 37 e também Pluto, são 8 Plutos, né? Isso, 8 Pluto volumes completo. de Pluto, completo. E Vagabond até onde foi publicado, né? Isso, então um hiato eterno. Hiato eterno, exatamente. Aqui a gente continua Nova Marvel, lá no fundo, todas essas lombadinhas brancas. Então tem muita coisa lá no fundo. Tem Thor, tem... Visão, tem Thor. Tem Miss Marvel. Inclusive tem Thor aí nessa frente. Ó. Todos os Miss Marvel lá no fundo, completinhos no... Pantera Negra. Pantera Negra, isso mesmo. E aqui já tem os Marvel essenciais, né? Você falou de Pantera Negra, olha só. Pantera Negra, Dinastia M, tá vendo? Esses Marvels essenciais também ficam aqui. A gente tenta reunir a partir disso, por exemplo, aqui só tem capa cartonada. Então, vários quadrinhos da Marvel em capa cartonada. O Hulk, né, que saiu nesse formato também. Agora tá saindo a saga do Demolidor, tá vendo? E também tem o Demolidor do Zdarsky. Isso mesmo, aqui, ó. Tem aqui também mais mangá, continuando com One Punch Man, que Pedro começou achando que teria um final, mas... Nada. Tá sendo publicado ainda, né? Mas tá de acordo com o que tá no Japão agora, né? Tá em dia. Então, demora um pouco mais a sair, né? Não é todo mês, né? Enfim, tem também ali do lado Atelier of Witch Hat, que também tá em andamento, né? Tá em dia também. É isso mesmo. Aqui embaixo, continuamos com Marvel agora... com Marvel Deluxe. Marvel Deluxe, isso mesmo. Tem aqui Demolidor. A gente tem tudo do Marvel Deluxe, na verdade. O Justiceiro do Garth Ennis. Isso. Né, o Thor, o Demolidor. Tem muita coisa lá no fundo, tá vendo, gente? Isso. Olha aqui, os Novos Vingadores. Na verdade, a gente não tem, falei tudo, mas a gente não tem a fase do Brubaker em Capitão América. Capitão América. Né? Infelizmente, a gente não tem. E aqui o Homem-Aranha, né? Aquela edição, definitiva, né? o espetacular Homem-Aranha definitivo, que traz todos os quadrinhos do Homem-Aranha desde o primeiro volume, né? Lá em 62, né? Se eu não me engano. Então, assim, muita história. Muita história mesmo. Aqui atrás trazem todos os formatinhos, né? Que seriam referentes. Tem aqui a Jessica Jones, né, do Bendis, Elektra Assassina, a saga do Thanos, Guerra Infinita, olha só. E aqui embaixo tem mais mangá. Vocês viram que vai intercalando, né, gente? E o nosso cavalinho do galo aqui, que boatos que anda um pouco triste, né? Ele tá um pouco... Tá triste nada, não. Ele ficou meio assim num dos vídeos, aí o pessoal ficou brincando que ele tava triste. Mas é porque era só a posição, né, tadinho? Olha o cabelinho dele, sempre tá aqui no cantinho, nos acompanhando nos vídeos. Tá protegendo a coleção. Protegendo os Slamdunk. Slamdunk também Real, né? O Slamdunk 24 volumes e o Real 14 volumes também tá em Slamdunk, dia, né? completo, Real tá em hiato, parece que vai voltar, entendeu? Certo. A Besta, que é volume único, e o Helter Skelter também. Os dois da New Pop. O resto aqui é Panini, né? Uhum. Continuando com mangás da Panini... Na verdade, ali atrás tem Heartstopper, eu tô vendo. Seguinte... Isso. Inclusive, isso aqui deve mudar muito em breve, porque não tem espaço mais, né? E tem coisa aqui que tá em andamento, né? O Adin tá completo, mas o Boruto e o Spy Family estão em andamento. Então, logo, logo a gente vai ter que procurar outro lugar
Isso aqui vai ter que mudar. Aqui no fundo tem os Almanac Guará, tem Criança Índia, Teocrasília, tem os Heartstopper lá no fundo, os 4 volumes de Heartstopper que foram publicados por aqui. Tem aqueles quadrinhos da Sarah Anderson, que são... as tirinhas, isso. E aqui, pra gente fechar, que agora realmente a gente tá fechando, o vídeo tá acabando, tem DC nessas edições aqui, que eu particularmente acho muito legal esse formato aqui, gosto muito. Tem a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, né, que saiu em 4 volumes. Tem também mais umas... Tudo aqui, né? Aqui tá completo, não tá, Pedro? Os dois estão completos. Os dois estão completos. Tanto a Liguinha quanto os Novos Titãs. Isso. Aí, aqui a gente tem os Batman, a Queda do Morcego, né? Os 3 volumes, que bem parrudão mesmo. Esse eu ainda não li, Mari. Muito menos eu, né? E lá no fundo, gente, tem um bocado de coisa da DC ainda. Lá é os novos 52. E tem uns quadrinhos tipo volume único. Por exemplo, lá no fundo tá o Mulher Maravilha da Jill Thompson. Tem também aquela... Deixa eu ver aqui, ó. Tem... Superman Sem Limites, Batman o Mundo, o Identidade Secreta, que você adora, né? O Superman do Kurt Busiek. E, nossa, gente, de verdade. Tem Mulher Maravilha, Terra Morta, tem Terra Morta, atrás. Isso mesmo, Tem os Batman do Snyder. Tem os Batman do Snyder lá no fundo também. Mas porque aí, ali é tudo 952 e ali são os volumes únicos. Exato. E tem aquela série Aqui é a fase do Tom King, que você não... Você tá ignorando aí na sua frente, ó. Cadê a fase do Tom King? Do lado. Aí, ó. Ah, é verdade. Não, aqui. Aqui no canto. Os Tom King, né? Que aí tem Estranhas Aventuras. Senhor Milagre. Eu achei que você tava falando do Batman do Tom King. Eu tava procurando lá no fundo. Eu não tenho o Batman do Tom King nessa edição. Nessa edição não, né? Aqui, ó. Estranhas Aventuras, os 2 volumes, né? O Senhor Milagre, que inclusive... E aí eu vou ser sincera, tá? Eu acho que merece uma republicação, não porque tem que sair em outro formato, mas porque tá esgotado. Tá esgotado. Então, assim, passou da hora já, dona Panini, de publicar aqui uma... Deve ter, assim como teve Xerife da Babilônia. Xerife da Babilônia, aqui também tem o Rorschach, né? Nunca li esse. E os Omega Man. Eu li o primeiro volume, falta ler o segundo, eu não concluí. Gostou não, né? O primeiro volume eu achei ok. É porque quando a gente leu muito Tom King, já leu outras coisas dele, a gente começa a perceber umas, né? Mas Senhor Milagre, excelente, vale muito a pena. É isso. E aqui esse Batman, né? Que isso eu comprei. Na CCXP, eu não sei qual edição, não sei se foi 14 ou 15. Ai, meu Deus. Eita aí, ó, estragando a coleção. Estragando a coleção, gente. Flagrante. É uma edição comemorativa dos 90 anos. Do Batman, É 90 e 85, olha aí, fazendo favor. Aqui não tá falando quantos ainda não. Arquivo histórico do Batman. Enfim. Eu acho que são... Não foram 90 anos não, porque... É de 39, deve ter sido 85, sim. Aí traz o Batman desde da década de 30, tá vendo, ó? É uma edição bonitona, né? Nossa, hoje em dia isso ia custar uma nota. Na época já foi caro. Imagina. Acho que foi R$150 ou R$140. Pra aquela época, ó. Isso deve ter sido tipo 2015, 2014, não? Nós vamos descobrir qual que é o ano, porque eu não achei aqui exatamente qual que é a data, não. Pra passar a informação correta aí, eram 75 anos do Batman, a gente achou ali na edição. Eu que não tava enxergando, mas tinha lá 75 anos. E para concluir esse vídeo, a gente tem que agradecer você por ter acompanhado nosso tour aí pela coleção. Lembrando, gente, isso não é um modelo, isso aqui a gente vai mudando. Esse vídeo é o formato em que está a nossa coleção agora. A gente tenta deixar ali as editoras perto, a gente tenta deixar de um jeito que seja fácil pra gente, mas é só muito importante dizer que isso não é um modelo, isso não é aquilo que você deve fazer, a gente só tá mostrando o jeito que a gente faz por aqui. E lembrando, não só porque esse vídeo é patrocinado pela Evolukit, mas também porque a gente gosta muito das estantes da Evolukit e a gente recomenda muito antes mesmo da gente ter o Fora do Plástico, né, Pedro? Então, se você quer fazer um investimento aí para sua coleção, aproveita o cupom do Fora do Plástico 5, que te dá aí um desconto especial para você adquirir a sua estante Evolukit. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal do Fora do Plástico. Até a próxima!